E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você vai ver isso aí na sua casa, não sei onde você vai ver, mas seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença. Então já pega aí seu café, já puxa aquela mantinha aí no sofá para você assistir com a sua família aí e se sentir em casa aqui no nosso bate-papo aqui. E hoje nós estamos aqui com a banda, um ministério maravilhoso com Cristo, que veio lá de Juiz de Fora para estar aqui conosco aqui no nosso aniversário de 7 anos da Lagoinha Palmeiras. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, que saiu de lá longe perto, né? Longe aqui do lado, quase mais ou menos. Muito obrigada pela presença de vocês. E você que está em casa, não sai daí, que você vai ver um bate-papo super legal, viu? Antes de tudo, roda a nossa vinheta aí. E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos bem. Tá todo mundo bem? Ótimo. Tudo bem? Tudo good? Tudo good. Gente, mais uma vez, muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Eu sou muito suspeita a falar, porque eu já conheço o Ministério com Cristo há um bom tempo, já acompanho as músicas de vocês e sou, assim, muito ministrada, sabe? Sobre aquilo que Deus gerou em vocês, tem gerado, e eu tenho certeza que não é só comigo. Mas, assim, pra gente iniciar nosso bate-papo, eu queria ouvir de vocês, assim, porque as igrejas, elas têm os ministérios de louvor, mas eu queria entender como que surgiu o Com Cristo. De onde que... Eu sei que nasceu do coração do Senhor, mas de onde que deu o start ali? Alguém quer falar? Obrigado pelo convite. A gente está feliz demais de estar aqui com vocês. Então, o Ministério com Cristo, na verdade, antes surgiu como a banda do Congresso. Só que antes ainda surgiu de uma necessidade, assim, porque na nossa juventude tinha sido trocado o pastor e com isso não tinha um ministério de louvor específico para a juventude. E aí era uma demanda, assim, dos cultos de sábado. A gente queria um louvor que tivesse mais cara de jovem, aquele culto que, né, a gente pudesse chamar um amigo da escola para ir e as músicas, de alguma forma, atingissem aquela faixa etária. E aí, na época, o Gabriel, que foi por muitos anos líder do ministério, que inclusive foi o idealizador do nome Com Cristo, ele me chamou. Falou, Gabi, vamos participar. Eu fazia parte do coral da minha igreja, né? Que antigamente era o jeito que você conseguia acessar o louvor. Você entrava no coral, depois ia pro back, aí de vez em quando eles deixavam você cantar uma música. Aí o Gabriel me convidou para fazer uma banda, pra gente criar uma banda. E na época, Lucas e Will, né, que são pai e filho, eles moravam em Barbacena. Nilo, eu não sei muito bem onde que ele estava, eu só sei que ele apareceu, assim, no script do Gabriel, assim, que ele já tinha meio que tudo idealizado na cabeça dele. E o Matheus menos ainda na época, né, cara? O Matheus é o que, assim, fez a história da banda também com a bateria dele, que é maravilhosa. Hoje não tá mais com a gente, tá cuidando da família dele, da profissão. E aí Gabriel falou, vamos montar uma banda, beleza. Aí a gente começou a ensaiar, a gente começou a suprir tem um culto de terça-feira que ninguém quer cantar. Alguém quer cantar? A gente quer. A gente quer. Vai ter um congresso de carnaval que ninguém quer tocar. Alguém quer ir? A gente quer ir. Aí na época ele falou, vamos orar porque meu primo, que é o primo dele, Gabriel é primo e sobrinho do Will, falou assim, vamos orar porque meu primo tá formando no Bituca, tá fazendo aula de teclado e meu tio já teve banda, nananã. Vamos orar porque se eles vierem vai ser muito bom. Aí eu lembro que acho que o nosso primeiro contato que eu tive com o Luquinha foi quando a gente participou de um campeonato, foi tipo um campeonato assim, de música gospel. E aí eu lembro que foi a primeira composição que eu fiz, que era Pai maravilhoso, exaltado nas alturas. Aí eu acho que você foi tocar pro pessoal do Vinho Novo, alguma coisa assim. Aí eu conheci o Luquinha, conheci o Nilo, assim, que ele também tinha falado, vamos chamar o guitarrista, ele toca bem e tal. E assim, aí a formação em si, eu não consigo te falar assim, foi assim que aconteceu no dia tal, data tal, mas
eu não lembro desse dia. Eu só sei que do nada, numa sexta-feira, a gente decidiu ensaiar. E a gente começou a ensaiar, de sexta, de 10 a 2 da manhã. Aí passou a ser o compromisso mais importante da minha vida, que eu lembro que eu não podia faltar de jeito nenhum. Na época, eu até namorava, o meu namorado, que nem é meu marido hoje, ele morria de ciúmes desse ensaio, que ele falava, como assim você, toda sexta-feira, você tem que estar ensaiando essa banda? Enfim, aí começou a surgir, aí a gente começou a assumir o culto de jovens de fato, porque aí entrou o pastor Paulo na jogada, que ele assumiu a juventude, hoje é o atual pastor da juventude da nossa igreja, da IBREM. E aí ele foi meio que pastoreando a gente, orientando como a gente fazia. E aí começaram a surgir as primeiras músicas. Na época, minha irmã compôs Santo Espírito. E aí o Luquinha entrou com a melodia. E aí disso foi daí pra frente. Foram surgindo as primeiras músicas. E a relação com a juventude mesmo, assim. Era a banda do congresso, a gente não tinha um nome ainda, né? E aí a gente tocava em tudo que dava, tudo que aparecia, tá montando uma IBREM num bairro super distante. A gente vai. A gente quer participar desse culto aí. Então, assim, era aquela coisa, jovens, tranquilos na vida, sem muitos compromissos. Eu acho muito legal. É muito parecido com a gente aqui na igreja, né? Nós temos uma banda fixa nos jovens também. Inclusive, vem aí com Jesus. Já tem aqui com Cristo. Brincadeira, gente. Mas não ficou muito legal. Não ia dar bom. Mas você falou aí uma coisa interessante sobre as suas composições. E aí fala pra gente aí como é que surge essa parte de composição, de arranjo musical. Às vezes vocês né, pegam e recriam novas versões, colocam na identidade de vocês. Como é que é esse processo? Vocês para compor uma música e tudo por trás disso tudo? Então eu vou fazer uma fala meio compartilhada, porque todas as minhas músicas têm dedo do Lucas. As dele ele consegue às vezes fazer sozinho, mas as minhas sempre foram com o Luquinha. A primeira música que eu escrevi, assim, de fato, que eu parei e vou compor uma música, foi Digno é o Cordeiro, que na época o Lucas tinha uma melodia. E aí eu acho que na época você até me mandou, já existia o WhatsApp. Ele falou, Gabi, eu tô tentando aqui criar uma letra e não tô conseguindo encaixar. Eu falei, cara, eu li agora Apocalipse aqui, eu acho que tá um tempão que eu já escrevi esse pedacinho. E aí, foi assim, caiu como uma luva. Cercado, ele está... No trono ele é o Rei da Glória. Um novo cântico entoado nos céus ao Rei dos Reis. Aleluia. Levou sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim. Digno é o Cordeiro que foi morto, a ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. E aí eu falei, Luquinha, vai encaixar perfeito. E aí eu lembro que ele me mandou o refrão. Aí eu falei, cara, olha isso aqui. Digno é o Cordeiro que... Então, assim, foi uma música que ele trouxe a melodia, eu coloquei a letra. Aí eu lembro que a gente foi no ensaio da banda, que a gente já estava planejando de gravar o primeiro CD e a gente não conseguia encaixar a última frase. Tinha parado, mas sobre a morte ele venceu. E a gente martelou um tempão, cara, tipo, semanas. O que a gente vai pôr depois do sobre a morte ele venceu? Aí o Gabriel, no ensaio, falou, uai, gente, bota... Ele venceu. A gente, nossa, é verdade, faz todo sentido. E aí depois Eu Me Rendo foi assim também. Aí algumas outras foram durante o culto, que ia surgindo uma melodia. Água Viva foi uma vez que a gente foi em Itaperuna, numa igreja que a gente tem um carinho muito grande também. E aí o Nilo começou. Tan, dan, 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 dan. A gente estava conversando, era uma roda assim de tarde, no período de descanso mesmo lá do congresso. Era tipo um congresso de carnaval. Aí eu falei, nossa, Nilo, que lindo isso. Eu acho que, olha aqui, olha, eu encontrei a fonte em ti. Aí surgiu uma outra canção. Em relação à produção e melodia, ia com o chefe.
Não, é isso aí. Muitas das músicas surgem no espontâneo. Na verdade, todas as músicas que a gente tem, nenhuma delas foi muito programado, assim. Umas surgem no espontâneo, durante ministração. Igual os refrões, né? Invade, conta a luz. Isso foi um espontâneo, que aí depois a gente sentou e acabou de compor. Teve o Digno ao Cordeiro, que foi já num formato mais assim, tem a melodia pronta, ela tinha a letra, juntou, não foi no espontâneo, mas juntou. Então, assim, não teve uma forma exata, sabe? Cada hora é de um jeito. Teve umas que, igual a música Seu Nome é Jesus, por exemplo, ela foi realmente assim, eu fui escrevendo e mudei essa palavra, mudei isso, não foi nada engessado. Então, assim, não tem muita fórmula não, sabe? Cada hora surgem as composições de uma maneira, assim. E isso que é legal, porque é fluido, né? É natural, não é uma coisa forçada, assim. Tem vezes também que não sai nada, e aí a gente joga o papel para um lado, faz no outro dia, volta, tenta de novo. É muito livre, assim, sabe? Quanto às produções, a gente, sempre que a gente foi gravar algumas coisas assim, pelo fato de eu produzir, então eu sempre levava alguma ideia mais ou menos já esquematizada e a gente sempre ensaiou. Então, por exemplo, os 2 primeiros trabalhos, assim, né, o álbum Santo Espírito e o Rei Está Voltando, a gente já tinha fechado ali o repertório e tal. E aí eu sempre mandava uma guia, arranjava ali já uma base e no ensaio a gente terminava de montar algumas coisas. O Nilo vinha com as linhas de guitarra, o Matheus na bateria na época criava também os arranjos. Então também era uma coisa... Vinha uma ideia mais ou menos pronta e a gente terminava ali junto, sabe? Então é mais ou menos isso. E o negócio de versão, deixa eu falar aqui. Que serve até de alerta, porque hoje a gente tá com a ONI, né? E versão é um negócio assim, gente, você que está começando sua banda, não caia no erro que a gente caiu por ignorância. A gente achava que a gente... Porque assim, se você sonha em crescer com a sua banda, ter números grandes, o YouTube uma hora vai te achar e vai te denunciar. Por ignorância, a gente achava que a gente podia pegar uma música que a gente gostasse, como já aconteceu com Bondade de Deus. A gente não era conhecido, então a gente tocava a Bondade de Deus, uma versão que a gente escreveu, que fui eu que traduzi do meu jeito, eu achava que fazia legal e tal. E a gente começou a tocar. E colocamos no YouTube. O YouTube achou a ONI na época, na época não, até hoje, ela responde pelas músicas da Betel no Brasil. Ela falou, olha, a gente não pode deixar vocês continuarem com essa música porque tá errado. E a gente não tinha dimensão disso. Então, assim, quando for fazer uma versão, hoje a gente já pode orientar as pessoas, não pega uma música em inglês, nem cria essa expectativa, porque foi muito difícil fazer a transição depois de letra. Eu lembro que eu sofri, mas eu gosto tanto do jeito que eu canto Bondade de Deus. Mas tá errado, entendeu? A gente estava errado, mas a gente não tinha noção de que a gente estava errado a respeito disso. E quando a gente recebe essa orientação, já desde o início, sabe, as músicas são acessíveis, você pode procurar as empresas que cuidam, né, as editoras, as associações, procura direitinho, não pega uma música tal e grava, pede autorização, manda e-mail, alguém vai te responder, alguém vai conseguir orientar, entendeu? Porque aconteceu, tem... Bondade de Deus, teve uma outra música do Jesus Children também, Ousado Amor também, a gente fez uma versão. E aí, do nada, estourou a do Isaías Saad, que também é da ONI, e ele fez correto, né? Ele procurou na época a ONI, foi assim que ele até fez contato com a ONI. Então, assim, não pega uma música que você acha lá e linda, eu toca muito no meu coração, traduz ela do seu jeito, não. Porque os próprios até para respeitar os compositores também, porque eles decidem, né, escolher uma pessoa que vai traduzir aquilo pro idioma tal. Então, assim, acho legal falar disso, porque para não cair em erro mesmo e nem ficar criando expectativa com letra, porque a letra que você gosta depois para tirar aquilo da sua cabeça. Eu lembro que Ousado Amor foi menos sofrido, mas Bondade de Deus na época. Agora eu gosto mais da versão, mas na época A primeira versão que eu ouvi de Bondade de Deus foi a da Concris. Isso foi assim. Nossa, foi a primeira versão que eu ouvi de Bondade, tanto que eu cantava. Hoje é a atual, né? Que a gente canta aqui, ministra. Mas muito legal. E eu sei que eu sou ministra de louvor também. Aqui na igreja temos vários ministros de louvor. E o que mais a gente vê na verdade, é a dificuldade da pessoa se entregar verdadeiramente, sabe? Eu sei que tudo começa dentro de casa. A gente não consegue entregar algo que a gente
não plantou, né? A gente não consegue colher algo que nós não plantamos. E muito disso vem de casa, vem da sua entrega dentro de casa, vem da entrega de todos de vocês dentro de casa. E é nítido, né? Como que Deus, ele usa cada um de vocês, independente se você está no vocal, se você está no baixo, se você está no teclado. Quando a pessoa ela está, de fato, ali conectada com o Senhor, ela consegue transmitir a essência de Deus, se ela está no vocal, se ela está no teclado, se ela está na bateria. E isso é nítido no ministério de vocês, né? Hoje a gente pode contemplar aqui um pouquinho do que Deus faz através das vidas de vocês. E muitos ministros, Gabi, têm dificuldade de, por exemplo, de ter espontâneos. Eu acho que isso é algo que você, igual que eu falei, que você começa em casa, você, sabe, entrega para o Senhor, você canta a palavra de Deus em casa, né? Para você entregar algo aqui para a igreja, para você deixar o rio fluir aqui. E o que você tem, assim, para dizer? Talvez você possa ter passado por alguma dificuldade, sabe? Que possa orientar aos ministros da igreja que também passam por essas dificuldades. Então, assim, eu faria vários tópicos para falar disso, porque envolve um monte de gente, envolve um monte de coisa. A própria banda tem que estar disponível para fazer isso, porque se os músicos não estiverem disponíveis para fazer espontâneo, você vai fazer espontâneo sozinho, o teclado não vai te acompanhar, a guitarra não vai estar junto. Então, assim, primeiro, é o perfil da banda, porque tem gente que realmente não curte isso. Então, assim, tem que saber qual é o perfil da banda, qual é o perfil do ministério. É o nosso perfil. Então, você vai ter que construir isso junto no ensaio. Eu lembro que eu já errei muito, os meninos precisavam me dar vários toques. Eu lembro que teve uma reunião da banda que eles queriam, com todo jeitinho, sem me ofender, falar assim, Gabi, você não pode cantar gritando demais. Porque eu queria mostrar que... Por pura vaidade, eu queria mostrar que meu agudo era super alto e aí eu queria ir lá. E aí eu lembro de uma reunião que eles falaram, cara, tá feio. Eu lembro que o Nilo era mais desesperado com isso. Ele, Gabi, pra que ficar tão alto? Vai naquilo que você aguenta. E realmente não tem necessidade. Então, assim, a harmonia da banda, em relação ao espontâneo, eu acho que uma coisa que os músicos, ministros de louvor, de modo geral, pecam muito. Tem muita gente que sai na hora da palavra e não presta atenção. Aí a pessoa quer chegar depois da ministração de um pastor e fazer um espontâneo que não tem nada a ver com o tema. Então, por exemplo, a gente está aqui, eu sei que o tema é Até que Ele Venha. Cara, surgiu um espontâneo. Por quê? Porque eu estava me conectando com o tema do congresso de vocês. Eu estava atenta à oração no início do pastor. E eu tento ler durante a semana palavras, referências bíblicas que vão ter contexto com aquele assunto. Mas eu quero fazer isso num culto. Então, começa a pegar as músicas que você vai ministrar e procura na Bíblia as referências daqueles louvores, porque os louvores são todos referenciados lá na Bíblia. Eu quero cantar Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, começa a fazer melodia em cima. O Senhor é o meu pastor. Não ficou bom. Deixa eu ver o tom daquela música que eu tô ensaiando. Faz isso de forma... Isso também é uma coisa que eu lutei muito, né? Intencional. Os meninos bateram muito nessa tecla. Eu achava que tudo tinha que ser realmente espontâneo. Mas tem que ser espontâneo, porque senão não é verdadeiro. E não é. Se você praticar em casa, se você ensaiar, se você ler a Bíblia com a intenção de fazer espontâneo, na hora de fluir, o nervoso não toma conta do seu ser, assim, né? E alguma coisa que vocês queiram falar a respeito? Eu acho que de espontâneo é isso. Tem que ter uma harmonia da banda, tem que ser o contexto da banda. Tem excelentes ministérios de louvor que não curtem espontâneo, então... E tem uma coisa importante também, é justamente isso, a leitura, eu acho, do ambiente. Porque... às vezes é até o seu perfil, mas você está num determinado contexto que às vezes não precisa, sabe? Assim, acho que o mais importante, na verdade, é você estar sensível, né, à voz do Espírito Santo, porque às vezes a gente cai na rotina de ter que... É quase uma obrigação, assim, sabe? Eu tenho que fazer um espontâneo, porque senão, às vezes... não tá fluindo. Às vezes não, é só você fazer o set list, já fluiu, o pessoal já conectou, já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Até porque, né, na minha cabeça isso nunca fez muito sentido a partir do momento assim, a música ela tem uma mensagem. Então se aquela mensagem da música não é o suficiente para já transmitir o que tem que ser transmitido,
Então tem alguma coisa errada com esse setlist. O espontâneo, ele vem, ele flui, claro, mas assim, as próprias canções já passam uma mensagem, já conectam as pessoas em Deus, né? Enfim. Então, assim, o espontâneo, ele vem para somar mesmo, mas não é uma obrigação. Não precisa ser obrigado. É muito interessante isso, porque as pessoas acham que é isso que você falou. Se não tem espontâneo, não tá fluindo. Se não tem, sabe, o espontâneo, nada tá acontecendo. É você entender o ambiente. Se realmente ele couber um espontâneo, beleza, né? E você dá liberdade pro espírito também. Né? Ó, e só complementando uma coisa também que me veio na cabeça, que eu já falei isso em algum lugar também, que a gente não participou de um podcast, a gente já deu uma entrevista uma vez que foi parecido com isso. Eu lembro de uma vez que deu até um conflito na época, porque assim, eu era muito mais nova do que eu era quando a banda, do que eu sou, do que a banda começou. Então eu tinha minhas imaturidades. Eu lembro que a gente tocava muito Osana. Era uma música que a gente... Aquela Osana, Osana. E na minha imaturidade eu falei, nossa, gente, eu não aguento mais cantar essa música. A gente tá botando ela pra tudo agora também. Eu lembro que eu me comportei de forma imatura. Eu falei, nossa, agora também não tem música pra cantar, bota Osana. Aí, nesse dia, a gente tocou Osana e, assim, eu tava... Cara, não é possível que eu já tocar de novo Osana. Mas por vaidade minha também, porque eu não queria mais cantar, porque eu queria cantar alguma outra música. E aí eu lembro que alguém na igreja me parou. Lembra? Alguém não, a Joy, uma menina que é filha de um pastor que hoje faleceu, mas ele marcou muito a nossa juventude também. Ela falou, nossa, Gabi, como que você ministrou no meu coração, como o Espírito Santo ministrou no meu coração quando você cantou Osana. Aí eu, nossa, não é possível. Então, assim, cara, hoje a palavra do pastor Flavinho foi muito forte pra mim. Às vezes você quer cantar pra realmente adorar a Deus, mas, tipo, olha que só, ai, eu não quero cantar essa música, porque eu tô cansada desse repertório. Cara, que intenção que você tem com as coisas, né? O espontâneo, você quer mostrar pra todo mundo que você faz espontâneo? Igual eu quero mostrar pra todo mundo que eu fazia agudão? Então, assim, aonde que tá a intenção? Então, toma cuidado, porque essas vaidades, elas estão nos ministros de louvor, assim... com força, né? Então, não é fazer espontâneo, é por que o espontâneo, quando, e o Lucas trouxe muito bem, em que contexto. Você vai chegar numa igreja cheia de senhorzinho, já aconteceu muito, cara, nem bater palma às vezes é permitido, você vai começar a orar em língua, cantar em espontâneo, naquele ambiente que para algumas pessoas não é o contexto de adoração. Então, assim, para mostrar que faz espontâneo, então eu acho que tem que encontrar ali o que é para fazer em Deus. Assim, tem que entender né? muito o ambiente, né? Sim, Isso que você falou é muito importante. Mas você falou uma coisa muito interessante sobre as pessoas... aquilo que o pastor falou aqui, mas às vezes uma soberba que os músicos têm, né? E, infelizmente, isso acontece em todas as igrejas. Isso acontece... no meio onde há essa visão ali na frente. Porque as pessoas acham que subir ali no altar é muito, muito fácil, é muito simples. De fato é. Você pode subir ali, você pode tocar. Agora, a intenção do seu coração é o Senhor quem vai saber. E é nítido quando a gente sobe ali com uma entrega para Deus ou uma entrega para mim mesmo. Né? E hoje a gente tem vivido assim, tempos muito, muito difíceis, né? É um tempo difícil de adoração, de entrega da igreja. E se o ministro não tiver conectado primeiro em Deus, não tiver e em seguida passar para a igreja realmente ela ainda tá. Muitas igrejas, muitas pessoas ainda estão no leite materno, sabe? Ainda não foram para um alimento sólido. E como que vocês lidam quando vocês, por exemplo, chegam na igreja e o ambiente está totalmente parado? Porque, infelizmente, isso acontece, sabe? Uma frieza espiritual que nós temos passado. São tempos difíceis pós-pandemia. As pessoas perderam a fé, perderam a esperança. E, às vezes, a gente chega num ambiente machucado, um ambiente ferido, um ambiente que, às vezes, precisa, sabe, ser impulsionado. Como que vocês lidam nessa situação? Assim, talvez seja uma pergunta um pouco complicada, porque não tem muito o que ser feito. Mas qual é a reação de vocês em meio a essa dificuldade de adoração que a igreja tem vivido hoje? Então, eu acho que eu tô numa fase até mais de amadurecimento, assim, até em relação a esse assunto. Antigamente eu ia partir para, gente, vamos, já fiz isso também, me arrependo. Gente, por que tá todo mundo sentado? Por que vocês não vão levantar?
Mas eu acho que também não tá nessa força do ministro de louvor, porque na minha cabeça é o seguinte, eu tenho uma visão de banda muito diferente, eu tenho até que ver se isso é algo vaidade meu ou se é realmente algo que é o Espírito Santo que toca em mim, porque, né, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que também tudo é o Espírito Santo e não necessariamente é. Mas é porque, assim, como eu vou explicar? Porque não necessariamente também a adoração genuína e verdadeira vai estar nesse contexto de worship que a gente conhece. Então, assim, de manifestação, de cantar alto, de gritar. Eu acho que é o Paul Washer que fala isso. Cara, às vezes, tem uma pessoa que tá quietinha na cadeira e ela tá chegando como um incenso suave para Deus. E às vezes eu que tô lá em cima fazendo aquela barulhada que tá parecendo tudo lindo. Nossa, eu tô numa conexão com a banda e eu tô falando da Bíblia. E aquilo é nada além de barulho. Então, assim, a gente vai precisar tomar cuidado agora. A nossa geração tá muito dramática. Sim. E dramática nos louvores também, melodramática. E isso foi até o novo álbum que a gente gravou da banda, que não fez tanto alarde assim no mundo gospel até, é porque não é nada dramático. Não é invade com tua luz a minha escuridão. A gente tentou trazer na proposta desse novo CD, né, Esperança Viva, aquele culto assim do que eu olho pra você... A glória foi. Vamos junto. Pra, tipo assim, vamos junto adorar a Deus. E não, tipo, pra eu te impressionar, viu como é que eu chorei no culto hoje? Então, assim, eu tô numa fase mais madura em relação a isso. Eu sou worshipeira, a gente brinca, a gente chama isso de worship progressivo. Essa melodia dramática. As minhas melodias favoritas são dramáticas. As minhas músicas favoritas são aquelas que eu deito assim e fico... Mas... tem que amadurecer nessa ideia também, porque não necessariamente isso é adoração. E a nossa juventude, assim, a nossa geração de hoje, ela é muito dramática, muito mimizenta, e tá passando isso pros louvores, cara. Assim, ai Deus, me ajuda, me melhora. E, cara, não é isso. Aí é por isso que uma música... Queremos o teu nome em grande. Ela vem e volta, vem e volta, vem e volta. Grava e regrava, grava e regrava. Aí vem o Morada e regrava um monte de música antiga. Por quê? Porque é isso que é louvor, entendeu? Então, assim, tomar cuidado com essa coisa de a gente tem que melhorar e tal, porque não necessariamente... Alguém quer falar, quer contribuir? Acho que cai muito no que o pastor Flavinho falou de novo. Porque a nossa geração é a geração da performance e do exterior. Então, se no culto o pessoal não tá cantando alto, não tá levantando a mão, não tá com aquele fervor que a gente imagina que isso é a manifestação de uma verdadeira adoração, é o resultado, né, do coração rendido. Como que eu sei se a igreja tá entregue? Se o pessoal tá levantando as mãos, se tá cantando forte. E às vezes é o que ela falou, é só barulho. É só barulho. Então, o que adianta ter toda essa manifestação, parecer que o culto foi uau? Às vezes foi uau mesmo. Não, ótimo, glória a Deus. Mas, às vezes, a gente cai num perigo muito grande de achar que foi uma manifestação de Deus e Deus moveu, quando, às vezes, Deus não moveu. E justamente, você tá com... Porque qual que é a medição de Deus? É o coração. Só que a gente não consegue ver o coração. Então, se a pessoa, às vezes, está quietinha lá no canto dela, mas o incenso está subindo, eu não vou saber medir pela manifestação externa. É verdade também que sim, né? Você manifesta isso de várias formas, sua adoração e tal, mas nem todas as pessoas são iguais, né? Então, a gente está numa fase, eu enxergo assim, a gente está numa fase muito legal do ponto de vista que a gente tem uma liberdade enorme de adoração que antigamente era meio recriminada. Em contrapartida, a gente está muito performático e às vezes isso está só na performance externa, né? E o coração, então assim, é uma coisa que a gente não vai conseguir medir. A gente, na verdade, consegue medir, né? Vamos dizer assim, a gente consegue ter uma imaginação, na verdade, pelo fruto que a gente vê depois no dia a dia. Então, assim, eu acho muito, muito complicado a gente medir os períodos de louvor, assim, se fluiu, não fluiu, né? Olhando só por essa parte externa, porque às vezes fluiu. Só que aí você vai conviver no dia a dia com a pessoa, não tem
não tá fazendo muito sentido aquele fluir todo condizendo com a vida da pessoa, sabe? Então, assim, essas questões assim de chegar na igreja e às vezes ela não ter essa manifestação, hoje eu consigo enxergar bem como a Gabi falou. Antigamente eu também achava assim, poxa... Quem tá tocando? É... Você quer aquele envolvimento da igreja para que lá em cima, aquele ambiente assustador que é o palco, e até a questão da aprovação da sua performance, porque quando a igreja não vem junto, o que parece? Parece que aquelas pessoas estão te rejeitando. E isso lá no seu ego dói. Porque tem cantor que é tão famoso que eu já observei esse comportamento assim, às vezes em um lugar que a gente vai, que a gente nem é a banda conhecida, tem um cantor mais famoso. Cara, a pessoa canta às vezes a mesma música que a gente vai cantar. Mas como é o cantor famoso, tem aquele envolvimento da igreja, porque tá todo mundo ali, é o famoso. Aí chega a gente, canta a mesma música e... é unção, não é? Não sei. Não tem como medir, entendeu? Então, assim, isso dói na gente também, né? No cantor, na pessoa que toca. Mexe com aquele ego seu, porque você quer o envolvimento. E, às vezes, nem é isso. Pode terminar, te interromper. E aí, você perguntou, né, para responder mesmo a pergunta, como se comportar, como lidar com isso? Eu acho que entra muito o pastor Paulo na jogada, quando ele falava com a gente muito assim, gente... não preocupa em dar comandos. Não, aí o Espírito Santo ele move, porque ele está olhando para o coração. Então, quanto mais você vai se consagrando, você vai servindo de coração mesmo, independente do resultado visível ali e tal, aí realmente a unção vai fluindo e às vezes vai começar a ter as manifestações realmente pelo Espírito, não pela forçação de barra ou por um comando, né? Principalmente, eu não canto, mas quem tem ali o microfone na mão, muitas vezes já tem um jogo de palavras, já tem um caminho ali que toca, que emociona. Não sei onde que eu tava, não, mas... às vezes o ministro ele já tem um jogo de palavras, já tem ali os comandos, né, que ele dá e que faz o povo arrepiar, faz o povo, né, entrar ali em êxtase, enfim. Então, assim, toca na emoção. Então, acho muito complicado, assim, medir e importante saber, assim, a motivação mesmo por trás. Eu não estou ali pela aprovação do povo, não estou ali se eles vão se manifestar ou não. Eu estou ali realmente entregue e Deus vai fazer isso acontecer. E só para fechar isso... É porque, assim, criou também uma tendência no... Eu não sou uma estudiosa, tá, dos ministérios de louvor do Brasil e tal, mas pelas coisas que eu observo quando eu ministro, as pessoas meio que querem ser coaches, assim, lá em cima. Tipo, levanta a mão. Agora grita mais alto. Agora vai, bate mais alto ao Senhor. Cara, assim, eu acho isso... Eu tenho muito nervoso quando eu vou participar de alguma ministração que não sou eu que estou cantando, e a pessoa fica assim, vai, levanta a mão, agora se abaixa, agora vira pro irmão que está do seu lado, fala, vai, você é uma bênção. Cara, no meio do louvor, eu acho que essas coisas meio que se confundem ali. Eu não quero ser comandada por uma coisa que eu quero dizer ali para Deus, entendeu? E eu até tenho uma coisa em mim que, às vezes, a música que está tocando não é suficiente para o que eu estou sentindo. Porque às vezes está tocando uma música de celebração e você acabou de perder sua mãe. Cara, você não tem como você cantar uma música de celebração, você vai para o culto e vai cantar aquela música de celebração. E aí o período de louvor é um momento que você pode se quebrantar ali no seu quietinho, você pode estar sentadinho ali chorando e tocando aquela música de celebração e a pessoa vai, levanta a mão e você tá lá... Entendeu? Então, assim, eu acho que os ministros de louvor têm que ter um pouco dessa sensibilidade também. A gente não é coach, a gente não é animador de plateia, a gente não é a Ivete Sangalo que está animando o Abadá do Salvador. A gente não está aqui para isso, entendeu? A gente está aqui como pessoas que cantam e tocam. Agora, para mim, para ser, assim, muito top, ia ser quando a igreja comandasse o louvor. Eu sempre falo isso. Quando do nada para tudo e alguma voz no meio da galera começa a cantar. E aí o tecladista, o guitarrista consegue pegar no tom da pessoa, tá atento. Cara, a gente ia voar se a gente parasse de querer ser coach, animador de plateia, que é uma cultura também nossa, né? De ser animador da galera, vamos botar a galera pra dançar, nananã. Então, assim, não é que isso é errado também, sabe? Tudo tem um momento ali correto, né?
Os meninos estão falando que no meu ponto que tá na hora de acabar, mas eu preciso fazer uma pergunta que eu acho que foi uma das primeiras perguntas que eu pensei em fazer para vocês, porque o ID, para vocês, existiu uma renúncia para vocês estarem aqui. Vocês deixaram pessoas em casa, vocês deixaram a casa de vocês, vocês deixaram a cidade de vocês para estarem aqui. Daqui a pouco vocês vão para outro lugar, e daqui a pouco vocês vão para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar. E as pessoas acham que, eu vou montar uma banda e vou sair. E as pessoas acham que é fácil. Como que é para vocês? Porque eu sei que a Gabi tem um bebezinho. E assim, eu não consigo imaginar, né? Eu sei que é pelo Senhor que vocês fazem, é o Senhor que sustenta, é o Senhor quem guarda vocês. Mas assim, eu sei que às vezes aperta o coração. Como é que é para vocês essa vida, sabe? Do ID mesmo. Alguém quer falar pra ele? É bom, é ruim. Às vezes é muito, muito bom, às vezes é muito, muito ruim. Depende do que você deixa lá. Eu já deixei, às vezes, aniversário das minhas sobrinhas, que eu amo demais. Pra mim, assim, é tudo. Agora tem o Gustavo na jogada. Às vezes eu vou perder. Talvez ele comece a andar amanhã com o Lucas e eu vou perder isso. Cara, nossa, não consigo nem imaginar. O Gustavo começar a andar e eu tô aqui cantando. Mas ao mesmo tempo é muito bom, entendeu? Eu acho que o mais difícil para mim do estar cantando fora, que também, vamos combinar, participar do Ministério de Louvor, de uma banda, é muito legal, porque viajar é uma experiência muito legal. Mas nem é o deixar as pessoas lá, porque depois eu volto, eu vou estar lá de novo. É o cansaço físico, mental. Se eu também acho que vivesse só da banda, é porque eu tenho muitas outras coisas que eu chego, às vezes, em Juiz de Fora e eu tenho que enfrentar depois de viajar. Então, assim, o cansaço físico para mim hoje é o que mais dói, assim, no ID. Se eu fosse para, nossa, é o cansaço. Porque a distância vai e volta, assim, não fico a semana inteira fora. Claro que eu falei, se eu perder o Gugu andando, eu acho que vai ter que voltar a engatinhar e andar de novo. Mas, é engraçado porque não me dói tanto, não é tanto sacrificante para mim, assim, eu não consigo ver como sacrifício. Eu tenho muito prazer em estar cantando, assim, é uma alegria tão grande. Claro que eu não faço isso toda semana, todos os dias da minha vida, talvez isso seja mais sacrificante para quem faça, mas de verdade, para mim não é um sacrifício. Essa galera aqui é muito legal, então assim, a gente diverte muito. Na verdade, parece excursão de escola. Parece férias, a gente volta... Eu volto mais renovada mentalmente, assim, e pra mim é um momento de descanso. Eu gosto muito de cantar, né? Então... E estar com eles também é muito legal. Então, assim, pra mim não é sacrificante. Eu não vou ficar aqui, gente, dói muito. Eu tô muito sacrificando, renunciando muitas coisas. Porque eu não tô. Pra mim, eu tô mais ganhando do que renunciando. Então, assim, esse é o meu ponto de vista. E tirar o momento de família, a gente recupera depois, assim. Legal, gente. Agora, para finalizar, eu queria que vocês apresentassem a banda, falassem um pouco onde as pessoas podem encontrar vocês, os canais digitais de vocês, as plataformas que a gente pode ouvir as músicas de vocês. Fala aí um pouquinho, né? Apresenta aí e fala onde a gente encontra aí nas plataformas. Vocês nos encontram YouTube, Spotify, Deezer, né? A plataforma que você tiver no seu celular e pode ter certeza que você vai encontrar. Digita lá Com Cristo Music. Tá rolando, não? Essa aqui. Mas eu tô aparecendo aí? Depois vocês vão cortar essa parte. Bom, então vocês encontram a Com Cristo no YouTube, na Amazon, Deezer, Spotify, a sua plataforma, onde você tiver aí aplicativo aí no seu celular, você digita Com Cristo Music, você vai encontrar a gente lá. E pode ouvir as canções. Eu sou o Lucas, produtor musical. Eu não sou o Lucas. Eu sou o Nilo, guitarrista da banda.
Eu sou a Gabi, vocês me encontram no meu Instagram, Gabriela, _Carneiro, _Neves. Eu canto e faço algumas canções. Eu sou o Will, baixista da banda. Não é só baixista, não. Se for chamar a gente pra agenda, é comigo. Responsável pela agenda, é comigo mesmo. Motorista. Responsável pela agenda. É isso aí. E é isso aí. Baixista da banda e responsável pela agenda. Gente, muito bom. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Se você que está aí nos acompanhando quiser ouvir a ministração deles aqui no nosso aniversário da igreja de 7 anos da Lagoinha Palmeiras, você também encontra aí no nosso canal no YouTube, junto com a pregação do pastor Flavinho. Muito obrigada, gente. Vocês são bênção demais. Fomos muito ministrados aqui nessa noite. Eu oro para que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, continue gerando sabedoria, continue gerando conhecimento, continue gerando canções a vocês, novas canções, né, que fluem diretamente do coração de Deus para vocês. Que o Senhor continue revelando o oculto que há no mais profundo do coração do Senhor para vocês. Vocês são bênção demais. A simplicidade de vocês e a humildade contagia. Isso que é o mais importante, que é a essência do Senhor, viu? Muito obrigada mais uma vez. Voltem sempre à casa de vocês, fiquem à vontade, viu? Você que nos assiste, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você não tenha dormido aí em nome de Jesus. Eu vejo você na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande beijo para você. Deus te abençoe. Fique ligado aí nos nossos cultos, hein? Quero te ver aqui, viu? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!